Fala galera, beleza? Professor Paulo, aula de Geografia. Tô aqui de novo para dar mais uma aulinha de Geografia, mais uma aulinha de Revolução Industrial. Já assistiram lá o nosso outro vídeo da primeira revolução? Se não assistiu, para esse vídeo, volta para a primeira revolução e depois você volta aqui. Beleza? Esse assunto é uma continuação da primeira revolução. Então, revolução é o quê? Ocorre uma mudança, não uma mudança totalmente de uma hora para outra, mas é uma mudança significativa em alguma coisa. Na Revolução Industrial é uma mudança onde? Na indústria, pessoal. Beleza? Então a aula de hoje iremos falar da segunda revolução. Lembramos que a primeira é a Inglaterra, produção carvão mineral como matéria-prima principal, tear, indústria têxtil, vapor, industrialização, êxodo rural. E agora iremos falar da segunda revolução. Então, período e ocorrência. Quando que ocorreu essa revolução? Podemos datar aqui do ano de 1870. Marque no seu caderno, marque nas suas anotações. Então vai de 1870 a mais ou menos 1945, 1950, o período pós-Segunda Guerra Mundial. Então marquem aí até o finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial. E aonde ocorreu a Segunda Revolução Industrial? Aonde que foi? Se a primeira foi na Inglaterra, onde foi a segunda? Inglaterra também. Mas não só na Inglaterra, e sim em mais países da Europa, um outro país da América, nós já iremos falar quem foi, um outro país da Ásia. Então, podemos colocar aqui Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Rússia também se industrializou nesse período, foram países que se industrializaram nesse pós-Segunda Guerra, final da Segunda Guerra, nesse período de 1870 a 1950. Esses aqui na Europa, né? Então, marquem aí que a principal ocorrência foi na Europa. Depois da Europa temos os Estados Unidos da América, né? Nossos queridos estadunidenses, que foi um país também que se industrializou, já vem se industrializando desde seu período e vem ganhando importância e poder na questão política, na hegemonia mundial, né? Como um dos países mais desenvolvidos e mais poderosos, tanto no quesito industrial, quesito bélico, quesito de influência política. Junto com os Estados Unidos, um outro país que se industrializou ali já para o fim, quase do meio para frente da segunda revolução, é o Japão, lá na Ásia, nosso bom e velho Japão. Então, relembrando, de 1870 a 1950, 1945, por aí, até o final da Segunda Guerra Mundial, ocorrência da segunda revolução industrial. E quais foram as características, meus amigos, da segunda revolução industrial? Primeira coisa, o grande desenvolvimento tecnológico. Então, houve muito desenvolvimento tecnológico. Então, eu vou colocar mais. Isso aqui é sinal de mais, tá, pessoal? Tecnologia. Então, nesse período, o mundo investiu em tecnologia. Que letra maravilhosa, você vai chorar de emoção. E o que se desenvolveu? Quais foram os pontos fortes, os responsáveis, né? As fontes de energias principais desse período da segunda revolução industrial. A principal fonte de energia é a eletricidade, que nesse período, eletricidade, né, meus amigos? Produzido pela questão da água, das hidrelétricas, né, eletricidade e petróleo, né,
petróleo, os combustíveis fósseis, né? Esses dois aqui são as fontes energéticas ou fontes de energia, né? Fontes de energia. Opa, professor. Fontes de energia. Fontes de energia. O professor falou 3 vezes energia, mas que a gente é meio... né? E o que foi inventado? Quais invenções foram importantes nesse período? Primeira coisa, o motor a combustão, né? Motor que utiliza o petróleo, o óleo ali para se locomover. A questão dos veículos automotivos também foram importantes nesse período, foram criados. Além de tudo, a água. Então, o motor a combustão, que é por meio da energia derivada do petróleo, né? Novamente, petróleo, e a eletricidade, né? E a água. Vamos colocar aqui usinas hidrelétricas, formar usinas hidrelétricas, por meio da água, né? Então, essas duas fontes de energia foram uma das principais no período da Segunda Revolução Industrial. Uma outra energia que surge nesse período é a energia nuclear, por meio da utilização do urânio. Então, são as fontes de energias na Segunda Revolução Industrial. Correto, meus amiguinhos? Tudo certinho? Estão compreendendo o nosso tema? A nossa aulinha? Vamos aqui, só um instante aqui. Eu vou apagar tudo. Aprendi, eu estava tentando apagar tudo. Depois, a questão energética. Petróleo, água, urânio, energia nuclear. O que foi importante aqui na Segunda Revolução? Quais são os fatores que o prof vai trazer aqui para vocês? Uma das questões importantes é a especialização do trabalho. Então, o trabalho fica mais prático, mais técnico, ocorre a produção em série. Então, nesse período começam a surgir as linhas de montagem ou a produção por meio da esteira. Ou seja, tem uma indústria lá que possui veículo, tem os seus funcionários e aqui tem uma esteira. Nessa esteira vai vindo o chassi do carro. Então, em um momento, coloca ali, sei lá, a bateria, o outro coloca uma parte do motor, o outro uma parte do motor. Então, em uma esteira, traz o veículo, ele coloca essa parte, e embaixo, uma outra esteira, fica uma peça que ele precisa colocar, né? Então, é um trabalho, ele só faz uma coisa o dia inteiro. Vou colocar só parafuso do pneu. Então, parafuso, então fechou. Parafuso, fechou e tal. Uma coisa, um filme que representa muito bem isso, são os filmes do Charlie Chaplin, né? Aquele filme que ele tá apertando o parafuso, né? Com a chave de fenda. Nesse filme ele traz como era a produção, um dos tipos de produção na Segunda Revolução Industrial. Marquem isso que é super importante. Qual é o nome desse tipo de produção? É a produção fordista, ok? Ou o Fordismo. É o Fordismo, que nada mais é que a produção em série. Produção em série. Qual que é a característica principal do Fordismo? O símbolo é a produção da esteira. E da onde vem esteira ou esteiras? O nome Fordismo. Lembre-se,
E a etimologia da palavra vem deriva de Ford, então da Ford, Henry Ford, né, o criador ali da empresa Ford de automobilístico. E esse sistema é um sistema produtivo. E qual foi o cara responsável por criar o Fordismo? Foi Taylor, né? Então, o Fordismo é baseado no Taylorismo, uma outra linha de pensamento da economia, da produção econômica ou da produção industrial. E esse tipo de produção em massa, em produção em série, o que ele proporcionou? Proporcionou o crescimento da indústria e grandes concentrações econômicas. Então, a partir desse desenvolvimento, a indústria começa a produzir mais. Cada funcionário fazia uma coisa e a questão era produzir em grande escala e estocar um número maior de produtos. A partir desse momento, alguns termos também que podem, né, ocasionar, que podem aparecer aqui na segunda revolução, foi o surgimento de algumas características, de alguns termos. Um deles foi esses três aqui, os holdings, os trusts e os cartéis. Quem nunca ouviu falar em cartel? O que seria os cartéis? Então eu vou colocar aqui cartel. O cartel, meus amigos, é o que? Ele é a união, né, de empresas, união secreta de empresas do mesmo ramo para tabelar ou estabelecer o preço e padronizar. Por exemplo, existem 10 empresas de automóveis, dessas 10, 9, 8 ou as 10 se unem secretamente e falam: não, nosso custo de produção para produzir um veículo, sei lá, 10 mil reais, mas eu não vendo por menos de 40 mil. Quem está de acordo? Eu tô. Então as empresas, né, entram nesse consenso para formar esse cartel e manter o preço lá em cima. Para quê? Arrecadar mais dinheiro, tirar mais dinheiro e, consequentemente, gerar mais lucro para a sua produção. No Brasil, esse tipo de ação das empresas é proibida. Não quero dizer que não ocorra, né? Ocorre muito, mas o cartel é proibido. Seria o complô ou a junção de empresas para manter o preço elevado de um determinado produto, mesmo ele custando mais barato, através de um acordo secreto. O que seria os trusts, ou os trusts, ou os trastes? Trusts. Seria o que? Fusão, e isso é permitido no Brasil, é a fusão de empresas do mesmo ramo. Por exemplo, eu tenho uma empresa A e vendo televisão, ou produzo televisão. Empresa do Paulo. Tem a empresa B que produz televisão. Sei lá, empresa do João. Eu vendo mais ou menos o Paulo para 20% do mercado. Eu domino 20% do mercado. O João domina 30%. Então, cada um tem um ramo de atividade e tem uma participação no mercado da venda de televisão. O que seria o trust? Eu, Paulo, convidar o João, ou o João me convidar para nós fazermos uma fusão de nossas empresas. Então, antes eu tinha 20, Paulo tinha 30, hoje nós temos 50. Então, é aquela associação de grandes empresas do mesmo porte para dominar o mercado, ou ter mais força ou mais abrangência num determinado tipo de mercado de um produto, certo? Então, assim, dessa forma, vão controlar em grande parte, né, o mercado por meio dessa aliança que se chama trusts. E por último, os holdings. O que acontece isso é quando os empresários, né, compram ações de empresas do mesmo ramo, diminuindo a concorrência. Então isso acontece muito no mercado. Por exemplo, na minha empresa eu tenho 50% do produto A e tem vários concorrentes com 10%. E todas as empresas têm ações no mercado de valores. Eu vou lá, compro 51% de cada empresa. Dessa forma, eu vou ser o dono majoritário e vou conseguir diminuir a concorrência no mercado. Vou conseguir impor medidas e me fortalecer no mercado. Então, isso é os holdings. Correto? É a compra de ações para me fortalecer.
marcadinho aí foram alguns termos que eu trouxe aqui para vocês. Voltando agora para as características, né? A segunda parte das características da segunda revolução industrial. Primeira parte, ocorre o grande avanço tecnológico. Então, nesse período, o avanço tecnológico correto? Avanço da medicina também. Então, a medicina, avanço tecnológico da medicina. Nesse período surgem os antibióticos, surgem as vacinas, né? E surgem novos tratamentos para várias doenças que até então, até o período anterior, não eram conhecidas. Então, dos benefícios, uma das coisas boas que ocorreram nesse período da Segunda Revolução foi o avanço da medicina. Isso fez com que a qualidade de vida da população melhorasse e as pessoas começassem a viver mais, começassem a ter mais acesso a medicamentos e tratarem doenças que antes, né, matavam, traziam muito mal, causavam muito mal para a sociedade. A partir desse momento, com o avanço da medicina, acabam sendo controladas e não trazendo tanto mal assim, igual traziam antigamente. Uma coisa muito importante nesse período também, indústria automobilística. Então, se desenvolve a indústria automobilística, né? Indústria automobilística. E também ocorre o que? A flexibilização produtiva na atividade industrial. Então, ocorre de uma produção mais diversificada, a produção de diversos produtos. Empresas que antes produziam um produto desde o começo ao fim, começam a se especializar. Eu vou produzir só pneus, eu vou produzir só motor, e vamos enviar as peças para a fábrica, daí sim ela vai montar a produção final, a produção industrial. E quais são as empresas que se destacam nesse período? São as siderúrgicas, trabalham com o aço, né? Siderúrgicas, as metalúrgicas também são importantes. As petroquímicas, né, que trabalham com petróleo, a questão do desenvolvimento de combustíveis, petroquímicas. As indústrias automobilísticas, como eu já escrevi aqui. Transporte, principalmente o transporte ferroviário, que é o transporte por meio de trens, né, de ferrovias, principalmente ali nos Estados Unidos, que foi grande desenvolvimento desse tipo de meio de transporte, e também dos transportes navais, que já vem lá desde a Inglaterra da Primeira Revolução, também se desenvolve mais, são criadas diversas rotas de transporte pelo globo terrestre, que faz que essa mercadoria produzida escoe por todo o mundo, né, por todo o nosso planetinha Terra. Uma outra coisa que é inserida no meio de vida da população nesse período é a inserção do avião, então a evolução do avião e do automóvel. Então, marque isso, que é muito importante, que foi um período também, ferramentas que se desenvolveram na segunda revolução industrial. Olha o que eu aprendi a fazer. Tinta, pagou tudo, meus amigos. Nos meios de comunicação, o que foi importante? A questão do desenvolvimento do telégrafo, então podemos marcar aí, telégrafo, letra top do prof. Televisão, então a TV, não vou ver televisão, vai dar muito trabalho. O cinema também é característico desse período da Segunda Revolução. Surge o plástico também,
né? O plástico também é de grande importância, a indústria petroquímica também, uma das responsáveis pelo desenvolvimento do plástico, do plástico. É um acento aqui, né, professor? Um S. Que letra maravilhosa, do plástico. Na questão bélica, na questão de armas, ocorre também o desenvolvimento dos canhões, das metralhadoras e também armas nucleares começam a surgir, já surge ali mais para o final. Todo mundo lembra ali da questão dos ataques das bombas atômicas no Japão, de Hiroshima, Nagasaki, né? Uma outra questão fica ali para a questão da Guerra Fria. Beleza, meus amigos. Então agora nesse segundo momento da aula, iremos discutir um pouco de duas teorias que são importantes nessa segunda revolução industrial, o Fordismo e o Toyotismo. Ambas têm ligação com a produção industrial, com o meio de produção, como se as indústrias vão produzir. Já falamos um pouco do Fordismo, né, de Henry Ford. Então, como é que podemos destacar o Fordismo? Vou colocar só um F aqui de Fordismo. Podemos colocar datar ali do século XX. Então, como que era o sistema de produção? O funcionário no sistema Ford era especializado em uma única função, né? Na grande produção, e a produção era em grande escala. Então, como eu já disse, um funcionário ia colocar parafuso, ele só colocava parafuso, outro só o pneu, e produziam muita coisa, produção em grande escala. Uma das coisas bem curiosas que muitas das vezes, como um funcionário ele fazia só uma coisa, às vezes ele não sabia o que estava produzindo. Estou colocando parafuso aqui, mas para quê? O que eu vou produzir no final? Para você ver o tamanho da alienação que esse sistema trazia para o funcionário. Então, uma das características principais do Fordismo é a produção em grande escala e produção através da esteira. Vem de Henry Ford, né, da Ford. Beleza? Então, Fordismo, Henry Ford. Produção em grande escala, Estados Unidos, por meio de esteiras, alienação do funcionário, e o funcionário é especializado em fazer uma única atividade, um único tipo de exercício. Ou seja, se eu sou responsável por acender a luz, apagar a luz, trazer água na empresa, só vou fazer isso. Eu não sei fazer outras coisas, não sei para que servem as outras coisas. Então essa era a ideia do Fordismo, uma produção em grande escala. Irei repetir novamente. E o Toyotismo, da onde vem? Toyota, da fábrica Toyota, da cidade de Toyota, né? Vou colocar só o T como Fordismo. Quem criou foi o Taishi Ohu, né, o japonês. Ohu. Onde foi esse período? Foi principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, vou colocar aqui após Segunda Guerra Mundial, por 2 Guerra Mundial. Foi aplicado na fábrica da Toyota, lá no Japão, né? A sua aplicação inicial, Toyota. E qual que era a característica do toyotismo? Se antes o funcionário na Ford fazia só uma coisa, aqui na Toyota não. No toyotismo, nesse trabalho, o funcionário conhece toda a produção, todo o processo de produção do produto. Esse funcionário é especializado em várias coisas, então o funcionário pode fazer vários tipos de trabalho. A produção é just in time, né? Em um curto espaço de tempo, e também a lei da oferta e da procura, não há tanto aquela questão do armazenamento, do estoque, da produção em grande escala, como era o do Fordismo. Então essa é a diferença. Principalmente no Fordismo, quem trabalha ali no Fordismo conhece apenas o seu produto, uma produção especializada, um trabalho especializado em um único item. No toyotismo, conhece todo o processo fabril, todo o processo. Toyotismo Japão, Ford Estados Unidos, Fordismo Estados Unidos. Tranquilo? Conseguiram entender um pouco dessa diferença? Acho que sim, acho que ajudei vocês a compreender. Se cair na prova, irão acertar, né, meus alunos? Partiremos aqui
para a terceira revolução industrial desta forma, meus amigos. Aguardo você daqui a pouquinho ali no nosso próximo vídeo. Então, segunda revolução, 1870 a 1950, até o pós-Segunda Guerra Mundial. Produção em grande escala, flexibilização da produção industrial, vem além para a Inglaterra, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos, Japão, desenvolvimento da energia elétrica, motor a combustão, petroquímica e as usinas nucleares. Correto? Crescimento muito rápido de grandes indústrias em todo esse território desse país. Produção de automóveis, produção de bens de formas mais duráveis, criação de meios de telecomunicações, televisão, cinema, telégrafo e desenvolvimento de alguns meios de transporte, automóvel, avião, o aumento das linhas de ferrovias, transporte ferroviário e naval também. Correto? Obrigado pela atenção, espero você no nosso próximo vídeo. Lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração. Até a próxima.